Decolar! Durante 15 anos da Guerra Fria, a condição da Grã-Bretanha como potência mundial era representada pelos seus bombardeiros nucleares estratégicos, a Força 5. Em alerta constante e preparada para decolar em direção a leste em menos de 4 minutos, sua tripulação era treinada para uma única missão: lançar armas de destruição total. Tudo sobre aviões de combate. Os bombardeiros nucleares europeus. O conflito entre as duas superpotências durante a Guerra Fria ameaçou a espécie humana de extinção através do intercâmbio nuclear maciço. Durante este período, duas potências europeias também estabeleceram a sua pequena, porém independente, força de dissuasão nuclear, o Reino Unido e a França. Os bombardeiros nucleares estratégicos britânicos, a Força 5, serviram como dissuasão nuclear até 1969. Estavam em alerta 24 horas por dia, 365 dias por ano, com os aviões prontos para decolar imediatamente. A França também tinha um bombardeiro nuclear, o Mirage 4 supersônico, que realizava uma missão conhecida como ataque nuclear pré-estratégico. Só muito recentemente, o Mirage 4 abandonou este papel em favor de seu sucessor mais moderno, o Mirage 2000N. A violenta detonação das primeiras bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki em agosto de 1945 levou ao fim da Segunda Guerra Mundial. As bombas surpreenderam ao mundo pelo seu terrível poder e anunciavam uma nova era nas relações mundiais. Apenas os Estados Unidos possuíam a bomba A, mas a União Soviética rapidamente alcançou os americanos. Os cientistas britânicos haviam se envolvido intensamente no projeto Manhattan, que desenvolveu a bomba atômica norte-americana. Porém, imediatamente depois da guerra, o presidente Truman, desconsiderando esta colaboração, declarou o embargo da venda de tecnologia de armas nucleares a Londres. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Grã-Bretanha e a França ainda tinham alguma influência nos assuntos mundiais graças às suas colônias espalhadas por todo o mundo. Mas esta influência diminuía a cada dia e passava para as mãos dos Estados Unidos e da União Soviética. Esta expandia agressivamente a sua influência em nome da Revolução Comunista Mundial. Para assegurar um lugar entre os países mais influentes do mundo, a Grã-Bretanha e, mais tarde, a França se envolveram no desenvolvimento de uma força de dissuasão nuclear independente e de bombardeiros capazes de lançar estas armas. Em 1947, os chefes de Estado-Maior da RAF manifestaram a sua crença de que a obtenção de armas de destruição maciça seria o método de dissuasão mais eficaz para evitar a guerra.
Apesar de esgotada pela guerra, com a economia gravemente debilitada e tendo os problemas sociais como prioridade nacional, a Grã-Bretanha se dedicou totalmente a um programa de desenvolvimentos de armas atômicas. Daí surgiram 3 bombardeiros a jato, conhecidos como os Bombardeiros 5 pelos seus nomes: Valiant, Victor e Vulcan. A força de bombardeiros pesados da Royal Air Force do pós-guerra era baseada no Avro Lincoln, uma versão aperfeiçoada do Lancaster com um novo motor. Mas o Lincoln era pouco adequado como avião de ataque nuclear. Os requisitos de um bombardeiro 5 eram muitos. Era necessário um bombardeiro a jato de 4 motores com um raio de ação de 8.000 quilômetros, capaz de transportar 4,5 toneladas de armamento atômico e ainda de voar a 500 nós a 15.000 metros de altitude. E tinha de ser desenvolvido em apenas 2 anos para entrar em serviço em 1953. Enquanto isso, o comando de bombardeiros da RAF usava B-29 Super Fortress, alugados da Força Aérea Americana. Conhecidos como Washington, deviam servir provisoriamente, mas também serviram como experiência útil no manejo de aviões mais modernos. Foi quando surgiu um objetivo claro. Em 1947, os planos de Stalin para a expansão comunista mundial chamaram a atenção dos britânicos para o leste, mais especificamente para a União Soviética. Os requisitos do Bombardeiro 5 representavam enormes riscos técnicos. Por segurança, optou-se pelo desenvolvimento provisório de um bombardeiro com menor velocidade e de teto de voo mais baixo. O vencedor foi o Sperry da Short. Somente foram construídos 2 protótipos, que tiveram grande valor como aviões de testes em apoio ao programa de Bombardeiros 5. Para os bombardeiros propriamente ditos, a RAF recebeu 6 propostas, que finalmente foram reduzidas a apenas 3. O primeiro deles foi o Valiant, pioneiro de muitas das armas e táticas do Bombardeiro 5. O protótipo voou pela primeira vez em maio de 51. Depois de provas posteriores e aperfeiçoamentos, foram produzidos os bombardeiros Valiant, que entrariam em serviço na Royal Air Force em 1955. Havia começado a era do Bombardeiro 5. A possessão da bomba e do avião não implica em ter efetiva capacidade nuclear. Os primeiros Valiant, tripulados por pilotos selecionados, passavam grande parte do tempo em treinamentos. Em abril de 52, Grã-Bretanha detonou seu primeiro artefato nuclear sobre um velho navio de guerra na costa oeste da Austrália. Este artefato era chamado de Danúbio Azul. Foram lançadas bombas falsas pelos Sperry, mas a bomba de verdade não foi testada antes de outubro de 56, quando um Valiant do Esquadrão 49 lançou uma Danúbio Azul sobre Maralinga, ao sul da Austrália. Logo, a atenção se voltou no maior poder de destruição da bomba de hidrogênio, para a qual já havia sido instituído um programa de pesquisa. Em maio de 57, foi novamente um Valiant do Esquadrão 49 que soltou uma bomba H sobre a ilha de Navidad, no Pacífico. O lançamento serviu para demonstrar simultaneamente a manobra de viragem a grande altitude, idealizada especialmente para assegurar que o avião estivesse a 15 quilômetros de distância no momento da detonação. A
A Grã-Bretanha já possuía um avião de ataque nuclear estratégico em operação, capaz de alcançar objetivos a 2.500 quilômetros de distância. No total, a RAF recebeu 104 Valiant, o último dos quais entrou em serviço em setembro de 57. Serviam como aviões de função dupla ou tripla, como bombardeiros, como aviões-tanque e como aviões de reconhecimento. A capacidade de atuar como avião-tanque era muito útil para aumentar o raio de ação do Bombardeiro 5 e foi o Valiant quem levou outra vez vantagem nos trabalhos de pesquisa. O Valiant, uma vez mais, foi o primeiro. 4 esquadrões foram mobilizados em Malta em outubro de 56 como apoio à Operação Mosqueteiro, a Operação Anglo-Francesa em Suez. O Valiant desempenhou um papel relativamente menor, lançando bombas convencionais de média altitude sobre campos de aviação egípcios. Para o desenho de seu bombardeiro, a Avro propôs uma asa em delta, um tipo de disposição que até aquele momento não havia sido provado em nenhum avião tão grande em nenhum lugar do mundo. Antes de começar a desenvolver o bombardeiro, a Avro construiu 5 protótipos em escala de 1:3 para testar a configuração das asas em delta a baixa e a grande altitude. Apesar da perda do primeiro avião, os testes validaram o conceito de asas em delta e forneceram informações muito úteis para o projeto Vulcan. O Vulcan foi o primeiro dos novos bombardeiros a levantar voo. O avião tinha um aspecto impressionante quando seu protótipo 698 saiu do hangar para o seu primeiro voo em agosto de 52. As suas imponentes e quase perfeitas asas em delta davam-lhe a capacidade de voar a velocidade de cruzeiro a grande altitude. Era tão rápido quanto os caças contemporâneos e os pilotos elogiaram o seu fácil manejo. As demonstrações do espetáculo aéreo de Farnborough daquele ano mostraram que o Vulcan podia ser manejado como um caça. Apesar do seu tamanho, podia fazer curvas fechadas facilmente. Os Vulcan deixaram para trás facilmente aos caças intercepções contra eles a grande altitude. Completando o trio de Bombardeiros 5, o Victor foi o último a voar na véspera do Natal de 52. Como a Avro, a Handley Page também adotou um desenho avançado de asas para cumprir o desafio de voar a altas velocidades subsônicas a grandes altitudes. A característica mais notável do Victor eram as suas asas em forma de meia-lua e a sua cauda elevada em forma de T. Como o Avro 707, um avião de características semelhantes, o HP-88 foi construído para comprovar este tipo de disposição de asas. Esta característica, a redução do ângulo de envergadura das asas, assegura uma velocidade Mach constante em toda a extensão das asas e provoca muito pouca resistência transônica ao ar. Com uma velocidade máxima de 960 km por hora a grande altitude, o Victor era o mais veloz dos Bombardeiros 5. De fato, um Victor sem carga podia superar a barreira do som num mergulho. O Victor também era de fácil manejo, apesar de não ter a mesma agilidade de caça do Vulcan. O mais importante é que o Victor podia voar a maior altitude e velocidade, tinha um raio de ação maior e também podia transportar uma maior carga de bombas convencionais.
O Vulcan e o Victor tinham os seus próprios pontos fortes e fracos, porém tinham um rendimento tão parecido que a RAF decidiu, em junho de 52, encomendar 25 de cada para que fossem avaliados pelos seus esquadrões. Mas a RAF não foi capaz de se decidir por nenhum dos dois e continuou a encomendar ambos até o final das suas carreiras. O Vulcan B Mk-1 voou em 1955, seguido um ano depois pelo Victor. O Vulcan B Mk-1 apresentava uns turbo-reatores mais potentes e também um novo desenho de asas em delta que proporcionava um manejo mais fácil e uma segurança maior a grande altitude. As entregas começaram em agosto de 56 à Unidade de Conversão Operacional OCU 230 de Weddington. No mês de julho seguinte, foi formado o Esquadrão 83 como primeira unidade operacional. Os Victors foram entregues à Unidade de Conversão Operacional em Gaydon em finais de 57. O Esquadrão 10 de Cottesmore foi colocado em operação em abril de 58. Pela sua função nuclear estratégica, a Força 5 era uma força de elite. Subir em um bombardeiro 5 não era uma tarefa para qualquer um. Os tripulantes eram os melhores e os mais experientes da RAF. Todos os capitães tinham que ter um mínimo de 1.750 horas de voo. A Força Vulcan cresceu rapidamente e, em finais de 58, havia esquadrões em Weddington, Finningley e Scampton. Em setembro de 60, o Victor Mk-1 estava em operação em 2 esquadrões em Cottesmore e Honington. Ao contrário dos bombardeiros do Comando Estratégico do Ar, o SAC, que tinham algum tipo de armamento defensivo, os bombardeiros 5 voavam totalmente desarmados. A estratégia mudou a partir de 1960, quando se começou a equipar todos os aviões com um equipamento completo de contramedidas eletrônicas e de interferência. Em meados de 1958, a dissuasão nuclear do Reino Unido ganhou credibilidade com o lançamento da primeira bomba de hidrogênio, a Sol Amarelo. Esta credibilidade era baseada em grande parte na capacidade dos seus bombardeiros 5 de evitar o armamento antiaéreo soviético e também para realizar ataques preventivos contra as suas bases. No centro da força dissuasiva estava um grupo de 10 bases de aviação de tipo A, que atuavam como bases principais para os esquadrões de bombardeiros 5. Todas elas eram protegidas por mísseis Bloodhound terra-ar. Além disso, pelo menos mais 26 bases aéreas do Reino Unido foram designadas como bases de dispersão, desde estações do comando de caças até aeroportos civis. Outros bombardeiros podiam operar a partir de bases britânicas no Mediterrâneo e no Oriente Médio, o que complicaria ainda mais a missão de defesa. As bases principais estavam repartidas entre as Midlands e East Anglia. Os bombardeiros 5 foram designados aos grupos 1 e 3 do Comando de Bombardeiros, com o grupo 3 de bombardeiros Valiant e Victor ocupando a Zona Sul. Todos os controles operativos. Prontos para decolagem. Unidade de comando para a torre de controle. Durante este período, os bombardeiros da Força 5 praticaram com frequência incursões a longa distância em pontos do estrangeiro. Essas patrulhas, que eram levadas a cabo individualmente, ficaram conhecidas como Lone Ranger. Iam ao leste, a Alemanha Ocidental, Chipre e Arábia Saudita. Ou ao sul, ao Quênia e à Rodésia. Outros cruzavam o Atlântico e escalavam na Baía de Goose, no Canadá, antes de seguir até os quartéis do SAC em Offutt, no Nebraska. Os Vulcan também participavam nos concursos anuais de bombardeio do SAC. Foi estabelecida uma forte relação em operações nucleares conjuntas entre a Força 5 e o SAC, que incorporou os bombardeiros da RAF ao seu plano de ataque nuclear em 1958.
Do outro lado do Canal da Mancha, a França já havia começado a criar a sua própria força independente de dissuasão nuclear. Somente 2 anos depois dos primeiros Valiant entrarem em serviço, já existiam planos para criar um bombardeiro que equipasse a Force de Frappe, cujas operações se pareciam muito com as da Força 5. O desafio exigia esforços enormes, já que, ao contrário da Força 5 britânica, o sistema de ataque nuclear aerotransportado seria supersônico. Foi escolhida a Dassault para que construísse o avião que seria conhecido como Mirage 4. Quando surgiu o primeiro dos 4 protótipos, se viu que o seu desenho era essencialmente uma versão aumentada do caça com asas em delta Mirage 3, ainda que fosse 50% maior e com o dobro da envergadura de empuxo e de peso. O Mirage 4 voou pela primeira vez em junho de 59. Apesar do seu tamanho, o desempenho era impressionante. A sua velocidade máxima de Mach 2.2 em altitude quase se igualava à do caça. O Mirage 4 foi operacional com a Force de Frappe em 1964. Agora, as 3 grandes potências aliadas tinham a arma de destruição definitiva. Na Grã-Bretanha, a nova década de 60 trouxe versões aperfeiçoadas dos bombardeiros 5. O provisório Valiant já não podia mais ser melhorado, mas tanto o Vulcan como o Victor sofreram grandes modificações. O Vulcan B Mk2 tinha maior envergadura de asas, além de reatores Olympus modernizados e equipamentos de contramedidas eletrônicas. Nova asa, com uma dupla dobra na borda dianteira, melhorava muito o seu rendimento a grande altitude e também estendia em 50% o seu raio de ação. O Victor B Mk2 tinha turbohélices Convoy com o dobro da potência dos turborreatores Safia do B1. Além disso, tinha envergadura de asas ligeiramente maior, que também aumentava o seu rendimento e o seu raio de ação a grande altitude. O tempo de reação da Força 5 era frequentemente melhorado. Desde 1962, a prática da RAF de dispersar a sua Força 5 foi mudada pela QRA, Alerta de Reação Imediato. Uma vez alertados, grupos de 4 bombardeiros 5 se dispersavam em campos de aviação secundários, onde haviam sido construídos barracões com instalações elétricas e algumas comodidades mínimas para as tripulações. Todos os esquadrões tinham a missão de ter um avião preparado para decolar em 15 minutos durante todo o ano. Mas isso não bastava no caso de um ataque nuclear surpresa. O sistema QRA permitia que cada esquadrão mantivesse 4 aviões preparados em 4 minutos e, mais tarde, em 2 minutos. Ao receber a ordem para decolar, os tripulantes tinham que estar no ar em menos de 4 minutos. Ao chegar ao avião, a primeira prioridade era ligar os motores. O sistema SameStar, introduzido nos Vulcan Mark II, colocava em marcha simultaneamente os 4 motores e reduzia muito o tempo de reação. Em apenas 35 segundos, os Vulcan podiam começar a taxiar, enquanto os mísseis Terra-Ar Bloodhound das bases principais se preparavam para enfrentar ataques inimigos. Desde o ponto de partida, o Vulcan podia atingir a altitude de 1.500 metros em apenas 1 minuto. E subir a mais de 12.000 metros em apenas 10 minutos. Todos os tripulantes já conheciam seu destino quando se reuniam ao seu esquadrão. A partir de 1958, o Comando de Bombardeiros e o SAC adotaram um plano integrado de bombardeio. Os esquadrões desconheciam a estratégia geral, mas parecia claro que o papel da RAF em uma guerra nuclear total era abrir o caminho até o coração da União Soviética para os bombardeiros do SAC.
Após a decolagem, os pilotos voavam em cortinas totalmente fechadas. Toda a rota pré-estabelecida era controlada somente com radar e instrumentos. A introdução generalizada dos Victor e Vulcan Mark II liberaram os Valiant para outras tarefas. A mais importante era a de reabastecimento em voo. Os Valiant foram convertidos em aviões-tanque em abril de 62, principalmente para reabastecer caças e aviões de ataque. Com relação ao resto da Força 5, os Valiant tanques permitiam uma mobilização imediata em qualquer lugar do planeta. Em finais de 1962, a Força 5 estava em seu auge, tendo atingido sua força máxima de 144 bombardeiros. Os Victor estiveram em serviço em 6 esquadrões em Cottesmore, Markham e Wittering. Havia 9 esquadrões de Vulcan operados por 3 esquadrilhas em Scampton, Weddington e Conisby. Com o aumento da eficiência da defesa aérea soviética, foi planejada uma mudança profunda nos procedimentos operacionais. A derrubada de um avião U-2 norte-americano de reconhecimento a grande altitude sobre Sverdlovsk em 1960 foi considerada como o início do fim da eficiência dos bombardeiros 5, mas isso não ocorreu. O U-2 voou até o centro da União Soviética sem o benefício de interferências ofensivas e outros companheiros que ajudassem a confundir ao inimigo. O comando de bombardeiros continuou confiando na sua capacidade de montar missões eficazes a grande altitude, mas ainda assim se preparava melhor diante da perspectiva de enfrentar defesas soviéticas cada vez mais eficazes. As operações a baixa altitude ofereciam uma oportunidade melhor de penetrar sem serem notados. Os voos a altitudes muito baixas devolviam a vida à Força 5. Mas do ponto de vista da fadiga, os voos a baixa altitude impunham uma pressão maior à estrutura. Desprovido de qualquer equipamento de autodefesa além da malha metálica, a Força de Valiant foi a primeira a trocar de missão para operações táticas a baixa altitude. Os treinamentos prosseguiram até finais de 64, quando se descobriu que toda a frota de Valiant sofria de fadiga crônica das asas. Pouco depois, todos foram retirados de serviço. Os Vulcan e os Victor começaram a treinar em baixa altitude em 1963. Também eram necessárias mudanças no armamento para manter a eficácia da dissuasão, de forma que durante os anos 60 foram utilizados 3 métodos de bombardeio. As versões MK1 do Vulcan e Victor teriam que ser aperfeiçoadas para uma versão melhorada da bomba de queda livre Sol Amarelo, que requeria que realizasse uma manobra de aparição súbita para soltar as bombas a partir de uma altitude média sobre o alvo. Os Vulcan B-2 de Conisby e os Victor de Cottesmore iam armados com a nova bomba de queda livre de desenho britânico, a WE-177. Era uma arma pensada especialmente para ser lançada de baixa altitude.
Completando o trio estava o Avro Blue Steel, um míssil nuclear de curto alcance e propulsado por foguetes e com um sistema de navegação próprio. Propulsado por um combustível muito volátil, o Blue Steel se mostrou difícil de ser integrado com o Vulcan e com o Victor. Tiveram que fazer modificações no compartimento de bombas e na aviônica para acomodar a arma. Ainda que, afinal de contas, não haver necessidade do bombardeiro se aproximar de zonas fortemente defendidas, pois o Blue Steel podia ser disparado de 185 quilômetros de distância. Subia até os 21 mil metros antes de cair em mergulho sobre o seu objetivo a Mach 1.8 e detonar uma ogiva nuclear de 1 megaton. O míssil tinha que ter um aileron dobrável para se adaptar ao espaço que deixava disponível o baixo trem de pouso do Victor. E o reabastecimento demonstrou ser uma das tarefas potencialmente mais perigosas da RAF. A Avro construiu 57 mísseis Blue Steel que foram divididos entre 5 unidades de bombardeiros 5. O míssil foi colocado em operação em finais de 62, equipando 2 esquadrões de Victor, os 100 e os 139 em Wittering, e também 3 esquadrões da esquadrilha de Vulcan em Scampton, os de número 27, 83 e 617, os famosos Dan Busters. A partir de meados de 64, o Blue Steel foi modificado para ser lançado de baixa altitude, de acordo com o novo perfil operacional, apesar disso ocasionar uma redução drástica para 1/4 do seu alcance original a partir de grandes altitudes. Uma versão aperfeiçoada do Blue Steel foi abandonada em favor de uma arma norte-americana, o Douglas Skybolt, um míssil balístico lançado do ar com um alcance de 1.600 quilômetros. Infelizmente para a RAF, o governo dos Estados Unidos suspendeu o programa Skybolt em finais de 62. Em consequência, a Grã-Bretanha se viu obrigada a comprar os mísseis submarinos polares para manter independente a sua dissuasão. De repente, a razão de ser da Força 5 havia sido eliminada. No entanto, até os polares entrarem em serviço, os 144 bombardeiros da Força 5 continuaram formando a única força de dissuasão nuclear estratégica da Grã-Bretanha e desempenharam esta função durante toda a década de 70. Coincidindo com a mudança para operações a baixa altitude, receberam uma capa de camuflagem cinza e verde. As mobilizações Lone Ranger no estrangeiro continuaram, assim como as missões de projeção de poderio convencional, como ocorreu durante o confronto entre a Grã-Bretanha e a Indonésia. Com uma carga de bombas convencionais de 16 toneladas, o Victor se mostrou particularmente adequado para esta função. Os Victor e Vulcan foram enviados ao Extremo Oriente como uma lembrança do poderio aéreo britânico. A Indonésia recuou. Em 1966, o lançamento do primeiro dos 4 submarinos britânicos armados com mísseis polares anunciou a decadência da Força 5. 2 anos depois, eram realizadas patrulhas operacionais. No dia 30 de julho de 69, a Royal Navy voltou a assumir o seu papel histórico na primeira linha da defesa estratégica da Grã-Bretanha. Na meia-noite desse dia, os Vulcan da RAF abandonaram o QRA. Havia terminado a era dos bombardeiros 5 como guardiões nucleares da Grã-Bretanha. Os esquadrões de Victor e Vulcan foram desmantelados ou reconvertidos para outras funções, como a de aviões-tanque ou de reconhecimento estratégico. Após a retirada de serviço dos Valiant, os Victor foram convertidos no único avião-tanque da RAF e realizaram esta importante função durante 30 anos. Um esquadrão de Vulcan foi reconvertido para a função de reconhecimento marítimo através de radar.
Os Vulcan ampliaram as suas funções como bombardeiros convencionais, apesar de também continuarem levando o míssil WE-177. De suas bases na Grã-Bretanha e em Chipre, cumpriam duas funções principais: o ataque nuclear com a OTAN e a defesa dos interesses nacionais britânicos. Atualmente, o míssil tático WE-177 é levado pelo sucessor do Vulcan, o avião de ataque e intercepção Panavia Tornado. Ao contrário que os bombardeiros 5, o desenvolvimento de novos sistemas de lançamento nuclear estratégico não afetou tão drasticamente o Mirage 4. Em 1976, a França havia completado a sua tríade nuclear com a mobilização de mísseis balísticos lançados por submarinos e de terra, mas os Mirage 4 continuaram sendo uma parte integral da força de dissuasão, levando bombas AN.22 de 65 quilotons. A arma final chegou finalmente em 1980, quando 18 Mirage 4 foram convertidos no modelo 4P para levar o míssil ASMP. Neles foram também instalados radares Antílope 5 de rastreio de terreno e um sistema de ataque naval moderno. A combinação do 4P com o ASMP entrou em serviço em 1985. Os mais de 30 anos de operação do Mirage 4 chegaram ao fim em 1996. O seu papel de ataque nuclear foi totalmente assumido pelo seu sucessor, o Mirage 2000N. Baseado no modelo de treinamento para combate do Caça 2000, este avião de 2 tripulantes conduzirá as forças nucleares estratégicas da França ao século XXI. O sistema de planejamento de missões computadorizado Paloma não tem nada em comum com os métodos pouco tecnológicos de planejamento das missões utilizados pelos antepassados destes tripulantes. Os mapas digitalizados permitem planejar uma rota levando em conta os últimos relatórios sobre as ameaças. Esta informação sobre a rota passa diretamente ao sistema de navegação e ataque a bordo do avião. Como o Mirage 4, o 2000N tem 2 tripulantes. O piloto à frente e o oficial de sistemas de armamento no assento traseiro. O sistema ASMP Air Sol Moyenne Portée lança uma ogiva nuclear de 300 quilotons a uma velocidade máxima de Mach 2. Tem um alcance de 250 km lançado de grande altitude e de 80 km se lançado de baixa altitude. O final da Guerra Fria levou a um relaxamento na defesa das duas potências nucleares independentes. Na Grã-Bretanha, os Tornado da RAF continuam preparados para levar uma versão aperfeiçoada do míssil WE-177. A Armée de l'Air tem 2 versões do 2000N em serviço. O NK-1, encarregado unicamente do ataque nuclear, e o NK-2, encarregado do ataque convencional, mas capaz também de levar um míssil ASMP. Apesar dessa mudança implicar que as aviações de ataque nuclear da Grã-Bretanha e da França já não estejam em situação de alerta máximo, continuam estando preparadas para atacar imediatamente com as armas definitivas de destruição. Durante a Guerra Fria, a dissuasão nuclear independente da Grã-Bretanha e da França simbolizou a sua condição como potências mundiais. Tendo em conta o poder do Comando Estratégico do Ar dos Estados Unidos, é improvável que preocupassem muito a Moscou. Ainda assim, a perspectiva de mais de 140 bombardeiros 5 e um número inferior de Mirage 4 atacando as principais cidades ocidentais da União Soviética era, sem dúvida, um terceiro fator importante na equação do poder. A majestade destes elegantes bombardeiros nunca será eclipsada. 5 de junho de 1967. Diante da ameaça de aniquilação por parte dos seus vizinhos árabes, Israel lança um ataque maciço de surpresa. De um só golpe, o poder aéreo árabe é destruído. Mais de 450 aviões são destruídos em terra ou durante os combates aéreos.
Essa famosa vitória, conseguida em apenas 6 dias, deixou um aviso claro. A Força Aérea Israelense domina os céus do Oriente Médio. Tudo sobre aviões de combate. O poderio aéreo de Israel. Israel, uma terra antiga e santa, sagrada para as 3 grandes religiões do mundo, é uma terra disputada há 2 milênios. O moderno Estado de Israel tem 50 anos de idade. Durante esse breve período, os seus vizinhos árabes têm lutado para destruir o Estado judeu e o seu povo. Como ponta de lança da defesa de Israel, sempre que o destino da nação esteve suspenso por um fio, se encontra o escudo de Davi, a Força Aérea Israelense, IAF. A IAF, que frequentemente se viu superada numericamente, entrou em ação constante em uma série de conflitos curtos e intensos, nos quais obteve resultados incríveis. Avião por avião e piloto por piloto, a moderna Força Aérea Israelense é sempre qualificada como a mais eficaz e letal do mundo. E sem nenhuma dúvida, os seus pilotos são os mais experientes em combate. A indústria aeroespacial israelense produz equipamentos avançados que são capazes de competir com qualquer outro do mundo. E ainda assim, este assombroso poder aéreo teve um começo bastante humilde. Em 1947, as Nações Unidas proclamaram a divisão da Palestina em 2 estados, um para os judeus e outro para os palestinos. Mas os árabes se opuseram veementemente a este plano. Espalhados e perseguidos por todo o mundo, os judeus sonhavam há séculos com uma pátria própria. Isto se tornou realidade em maio de 48, quando o líder de Israel, David Ben-Gurion, declarou a independência do novo Estado de Israel. Mas para os árabes, isso significava apenas uma coisa: a guerra. No princípio, o poderio aéreo israelense era inexistente, mas clandestinamente foram rapidamente obtidos aviões de combate para a nova força aérea que se formou em 31 de maio de 48. Os Spitfire, os Bf-109 de fabricação tcheca, os Mustang e até bombardeiros pesados B-17 viraram a mesa contra os árabes. A segurança de Israel estava garantida, ainda que temporariamente. Os anos 50 foram uma época de reequipamento da IAF com a substituição dos aviões de motor a pistão da Segunda Guerra Mundial por modernos aviões a jato de combate. Quando explodiu a crise de Suez, em finais de 56, a IAF já era uma força aérea de primeira categoria. Uma das suas primeiras ações foi um arriscado salto a partir de aviões Dakota para garantir um cruzamento de estradas vital no Passo de Mitra. Os caças Uragon e Mystère, de fabricação francesa, estiveram à frente da missão junto aos Mustang e Mosquito de motor a pistão. A operação anglo-francesa para recuperar o canal de Suez durou apenas 9 dias. O desgaste gradual da aviação egípcia permitiu que as limitadas forças armadas israelenses conquistassem a península do Sinai. Um ultimato das superpotências obrigou a França e a Grã-Bretanha a retirarem as suas tropas. Sob a vigilância das forças da ONU, Israel se retirou do Sinai e de Suez. Durante os anos seguintes à crise de Suez, as tensões ressurgiram no Oriente Médio. Os países árabes declararam a Guerra Santa para expulsar os judeus até o mar.
Os árabes também tinham se rearmado em grande escala, recebendo da União Soviética os últimos caças MiG, aviões de ataque à superfície Sukhoi e bombardeiros Badger armados com mísseis. Em meados de 67, as tropas egípcias e sírias se concentraram nas fronteiras, prontas para atacar. Depois de mobilizar os seus reservistas, o governo israelense percebeu que as possibilidades de sobreviver a um ataque coordenado por parte de um inimigo mais poderoso eram praticamente nulas, e decidiu que era necessário um ataque preventivo. No dia 5 de junho, todas as bases de Israel se preparavam para lançar esse ataque preventivo que destruísse ao seu pior inimigo, a Força Aérea Egípcia. Como os seus vizinhos, Israel também havia reequipado a sua força aérea. Para combater os MiG-21 árabes, os israelenses tinham o Dassault Mirage 3CJ, um interceptador com asas em delta e velocidade Mach 2. Como linha de frente do ataque, contavam com os aviões de ataque à superfície Super Mystère, que recebiam o apoio do Sud Aviation Vautour, o seu principal avião de ataque a longa distância. Às 7h45 da manhã, os jatos totalmente armados já se preparavam para decolar. Entre os pilotos que participaram estava Yalo Shavet, agora general. O primeiro dia da Guerra de 67 foi o mais duro da vida de todos os pilotos, porque voávamos rumo ao desconhecido, sem nenhuma experiência em missões desse tipo. Era a primeira vez que a Força Aérea Israelense realizava ataques ar-superfície sobre campos de aviação. Antes, os franceses o haviam feito contra os campos de aviação egípcios em 56. E em 48 não tivemos esse tipo de experiência. Era a primeira vez que a Força Aérea Israelense atacava bases aéreas. O mais difícil era decolar da base, sobrevoar o território inimigo e fazer o trabalho. Foi uma missão muito dura. O ataque foi composto de 3 incursões, cada uma com 40 Super Mystère e Mirage 3. Aproximando-se a coberto dos radares egípcios, conseguiram uma surpresa quase total contra os campos de aviação. A operação foi um sucesso absoluto. Em poucas horas, 304 dos 419 aviões egípcios estavam reduzidos a destroços fumegantes ou estavam totalmente danificados, sem possibilidade de reparação. A capacidade da IAF para realizar um grande número de saídas num espaço curto de tempo fez com que a inteligência árabe acreditasse que os israelenses atacavam em grande número. Na verdade, este êxito foi devido às equipes de terra da IAF, que preparavam rapidamente os aviões para uma nova saída, rearmando-os e reabastecendo-os em menos de 8 minutos. Um depois de outro, os campos de aviação árabes foram destruídos. Jordânia, Síria e Iraque não se salvaram. – 63 caças iraquianos e sírios foram abatidos. A Força Aérea Jordaniana foi totalmente varrida do céu. O resultado final fala por si mesmo. 79 aviões árabes abatidos em combate aéreo contra apenas 3 de Israel. Foi uma vitória esmagadora. Agora, a IAF já dominava os ares.
Depois de estabelecer a superioridade aérea, a IAF centrou rapidamente a sua atenção na destruição das forças terrestres árabes. Inclusive, os Fauga Magister, que eram normalmente usados como aviões de treinamento, entraram em serviço como aparelhos de ataque à superfície. Escoltados pelos Uragan, os Magister atacaram os comboios militares egípcios no passo de Mitla. Centenas de caminhões e veículos blindados foram destruídos por este ataque implacável. Depois do assalto, centenas de armações retorcidas e queimadas de caminhões e tanques ficaram espalhadas pelo deserto. Um grande número de soldados egípcios foi capturado. Os sobreviventes voltaram para casa a pé. Muitos não conseguiram, morrendo de sede no cruel deserto do Sinai. Nas portas de Jerusalém, acontecia um prolongado combate contra as tropas jordanianas. O apoio aéreo dos Mister ajudou os comandos israelenses a conseguirem um controle da capital. Quando finalmente foi assinado o armistício, em 10 de junho, estava claro que Israel havia conseguido uma vitória espetacular. Um triunfo devido principalmente à sua força aérea. Os árabes haviam perdido 450 aviões e 500 tanques, 70% da sua máquina de guerra. Mas Israel também sofreu baixas: 46 aviões perdidos, 737 soldados mortos e mais 2.500 feridos. Nos conta o general Yalo Shavid. O efeito da guerra sobre os nossos vizinhos árabes foi que todos ficaram assombrados pelo que uma força aérea podia fazer a outras forças aéreas. Eles trouxeram mísseis da Rússia e assim começou a guerra do esgotamento. Queriam colocar os mísseis no canal de Suez e a força aérea israelense os impediu. Os combates entre Israel e os seus vizinhos não terminaram com o cessar-fogo da Guerra de 67. Nos 3 anos que se seguiram até 1970, Egito e, em menor escala, a Síria enfrentaram Israel em uma série de choques esporádicos conhecidos como a Guerra do Esgotamento. Durante este período, as forças israelenses estiveram em constante alerta. O poder aéreo tinha sido a chave do sucesso da máquina de guerra israelense durante as recentes hostilidades, e os árabes acreditavam que, desgastando a IAF em uma guerra de esgotamento, as defesas aéreas israelenses seriam debilitadas e ficariam perigosamente vulneráveis a ataques futuros. Ambas as partes esperavam se recuperar das fortes perdas da Guerra de 67. Israel, tradicionalmente, se abastecia de aviões de guerra franceses e havia comprado de Dassault 50 Mirage 5 de ataque à superfície. Entretanto, o presidente francês Charles de Gaulle decretou o embargo à venda de armamentos a Israel, que teve que pedir aviões aos Estados Unidos. Em 1968, os primeiros aviões de guerra americanos chegaram. Eram 75 A4 Skyhawk de ataque à superfície. E ainda mais importante, foram também encomendados 50 caças F-4 Phantom que chegariam no ano seguinte. Assim equipada, a IAF realizou uma série de ataques a longa distância, penetrando no território egípcio contra quartéis militares, acampamentos de treinamento de terroristas e postos de artilharia. Também foram realizados ataques de penetração profunda com comandos transportados por helicópteros, como os RIU e S-65 norte-americanos, que substituíram os obsoletos S-58.
Com o Skyhawk como avião de ataque e o Mirage no papel de interceptador, o Biplace Phantom tornou-se então o avião de combate mais importante de Israel. Os primeiros F-4 chegaram em setembro de 69 e a IAF anunciou a chegada do seu novo avião de guerra e a sua absoluta superioridade aérea sobre o Egito com um voo supersônico sobre o Cairo. Também ocorreram combates esporádicos entre caças Phantom e Mirage da IAF e caças MiG egípcios, tripulados em algumas ocasiões por pilotos soviéticos. Quando se chegou a um cessar-fogo em agosto de 70, as baixas árabes chegavam a 113 aviões, comparados a apenas 35 de Israel. O Egito continuou a se rearmar em grande escala com armas de fabricação soviética. O objeto de maior preocupação para a IAF era agora a enorme rede de defesa aérea do Egito, fornecida pela União Soviética e estabelecida durante a Guerra do Esgotamento. Foram empregados enormes esforços para obter informações sobre os radares e a sua localização. Um golpe importante aconteceu quando, em finais de 69, comandos israelenses capturaram intacto um sistema Bar-Lock para analisá-lo em detalhe. O Egito havia recebido os últimos mísseis superficiar soviéticos, os SA-3, além dos mais antigos SA-2 e a artilharia antiaérea autopropulsada ZSU-23. Durante a Guerra do Esgotamento, eles atingiram alguns aviões da IAF, mas muitos mais seriam perdidos no conflito seguinte. Em 6 de outubro de 73, enquanto Israel comemorava a festa do Yom Kippur, o Dia do Perdão, o Egito e a Síria lançaram um ataque maciço simultâneo com blindados em duas frentes. Decididos a vingar a derrota de 1967 e a recuperar os territórios perdidos durante aquele conflito, os árabes chegaram a um acordo para destruir o Estado de Israel de uma vez por todas. Israel estava totalmente desprevenido e se apressou para mobilizar as suas forças. As posições israelenses foram esmagadas pelo ataque árabe, bem coordenado e executado sob a proteção das suas respectivas coberturas de defesa aérea. A primeira-ministra israelense Golda Meir jurou que a sua nação não se renderia nunca. Sabemos que a rendição significa morte. Significa a morte da nossa soberania e a destruição física de todo o nosso povo. Não nos deixaremos destruir. Não nos destruirão, porque o espírito dos nossos homens na frente, o espírito do nosso povo nas suas casas, em todas as cidades, em todas as aldeias, é o espírito de um povo que odeia a guerra, mas sabe que para viver, deve ganhar esta guerra que nos foi imposta. A chegada do último míssil superficiar soviético, o SA-6 Genfu, demonstrou ser o pior inimigo da história da IAF. Fazendo avançar os seus sistemas de defesa aérea à medida que avançavam, os árabes derrubaram aproximadamente 100 aviões da IAF, principalmente caças Skyhawk e Phantom, durante os 3 primeiros dias de combate. Mas gradativamente os israelenses passaram a ofensiva, concentrando inicialmente os seus esforços na destruição das posições sírias no Golan. No dia 9, chegaram reforços maciços das superpotências que apoiavam cada lado para substituir as baixas sofridas. Em alguns casos, os aviões de guerra eram desviados diretamente das unidades da USAF ou do Pacto de Varsóvia na Europa. A IAF utilizou equipamentos de contramedidas eletrônicas e táticas norte-americanas para derrubar aos mísseis superfície-ar. Os blindados israelenses cruzaram o canal de Suez e penetraram em território egípcio e, pelo nordeste, invadiram a Síria. Houve mais combates ferozes até que as posições foram consolidadas e foi assinado um cessar-fogo no dia 24. Israel esteve muito perto da derrota, mas novamente chegou a sua força aérea para o seu resgate. Ganhou um tempo valioso, apesar de a um alto preço, para que as suas forças pudessem se reagrupar e contra-atacar. Aprenderam uma dolorosa lição. Nunca mais estariam tão pouco preparados.
A imposição do embargo de armas francês levou a Israel a desenvolver os seus próprios aviões de guerra. Uma cópia sem licença do Mirage 5 e o Nesra foi produzida a tempo de participar na guerra do Yom Kippur. Logo foi melhorada com o nome de Kfir, ou filhote de leão. Uma nova aviônica de navegação e de ataque aletas Canar e um turbo-reator norte-americano J-79 converteram ao simples Mirage em um avião de guerra multifuncional de grande capacidade. Os árabes recuperaram seu orgulho depois da guerra do Yom Kippur e em 1978 se assinou um tratado de paz entre Egito e Israel. Ainda que continuava totalmente preparada para defender a segurança de Israel, apesar da menor ameaça, a Força Aérea se concentrava agora em se reequipar com aviões de guerra mais modernos. Duas façanhas espetaculares a grande distância demonstraram que a sua capacidade não havia diminuído. Em julho de 76, comandos israelenses voaram com um Hércules de Israel até Uganda para resgatar os reféns em poder dos terroristas a bordo de um avião de passageiros sequestrado no aeroporto de Entebbe. 5 anos mais tarde, a IAF destruiu espetacularmente a central nuclear iraquiana de Uzirak, perto de Bagdá. Construída com uma grande ajuda francesa, Uzirak tinha finalidades aparentemente civis. No entanto, assim que começou a funcionar, surgiu a suspeita de que a central também poderia produzir plutônio para armas nucleares. Israel passou a considerá-la uma grande ameaça estratégica. No dia 7 de junho de 81, 8 F-16 recém-comprados, escoltados por F-15, partiram para destruir o reator. Os aviões cruzaram 3 países hostis, Jordânia, Arábia Saudita e Iraque, sobrevoando os 970 quilômetros de rota totalmente a baixa altitude. O ataque em si não durou mais de 2 minutos. Cada Falcon lançou seu par de bombas de 800 quilos sobre o alvo, a cúpula do reator. A central foi totalmente destruída. A distância do alvo era muito superior à capacidade que se supunha dos F-16, mas uma outra vez a IAF demonstrou que os seus críticos estavam equivocados. Em 1982, forças palestinas no Líbano intensificaram seus ataques com foguetes Katyusha sobre vilas do norte de Israel, obrigando Israel a lançar a Operação Paz para Galileia em junho desse ano. O objetivo da invasão maciça era afugentar os palestinos do sul do Líbano, uma operação à qual a Síria se opunha totalmente. A Força Aérea recebeu a missão de dar apoio com helicópteros armados antitanque e evitar qualquer oposição da Força Aérea Síria. A IAF havia sido o primeiro cliente externo do avião de combate norte-americano mais moderno e eficaz. Aos F-15 Eagle e F-16 Fighting Falcon se juntou o avião de alerta imediato E-2 Hawkeye. A Força Aérea Israelense enfrentava o modelo de avião de guerra de fabricação soviética mais capacitado, o MiG-23 Flogger. A Síria também contava com caças MiG-25 Foxbat e MiG-21 de terceira geração. O Kfir havia sido constantemente aperfeiçoado e agora estava em serviço seu modelo mais avançado, o C-7. E levava uma nova arma, o míssil Ar Rafael Python, muito ágil e de fabricação própria. Os Skyhawk continuavam compondo o grosso das forças de ataque ao solo da IAF.
As baixas durante a guerra do Yom Kippur foram graves e o A4 sofreu uma modificação particular para reduzir a vulnerabilidade aos mísseis superfície-ar. Um tubo de escape estendido. Até a chegada dos F-16, o Douglas Scooter havia sido o avião mais manobrável do inventário israelense. Este piloto mostra sua agilidade em uma demonstração de giro constante no ar para evitar os mísseis superfície-ar. Com os E-2 proporcionando o controle e comando e também alerta imediato sobre a atividade dos caças sírios, a IAF tinha uma vantagem clara desde o princípio. Houve ferozes batalhas aéreas sobre o vale de Bekaa, no sul do Líbano. Em apenas 2 dias, a Força Aérea Síria foi destruída. Os resultados foram difíceis de acreditar. 85 MiG-21 e 23 foram abatidos contra nenhum caça israelense. Era a confirmação definitiva da superioridade da IAF. Os F-15 representam a metade do total de aviões abatidos. Em 1985, os F-16 realizaram outro ataque a longa distância, desta vez destruindo os quartéis da OLP em Tunis. Durante os anos 80, o Phantom foi utilizado intensivamente para atacar possíveis posições terroristas no Líbano com ataques preventivos ou como instrumento de represália. Os pilotos israelenses há muito tempo têm sido considerados entre os melhores do mundo. Muito profissionais, preparados e, sem dúvida, os que têm mais experiência em combate. O que se exige para ser um membro desta força de elite? Após a seleção inicial, os estudantes realizam um primeiro treinamento em antigos Piper Cubs. Depois de mais aulas em terra e treinamento de oficiais, passam ao Tizul Kit, uma versão muito aperfeiçoada do avião de treinamento Fauga Magister. Uma vez passada a seleção e depois de serem condecorados, os jovens pilotos da IAF são destinados a um esquadrão operacional daquela que é uma das forças aéreas mais formidáveis do mundo. Como em qualquer força aérea, os caças são o objetivo principal. Os F-15 são os caças de superioridade aérea mais modernos da IAF, que atualmente conta com aproximadamente 60 deles, tanto na versão A como na versão C modernizada. São esperados para breve biplaces de ataque de grande raio de ação F-15I. Por grande margem, o avião de combate mais numeroso da IAF é o F-16 Fighting Falcon. Os primeiros F-16A, conhecidos como Nets, Falcão, cumprem o papel de defesa aérea. Os F-16C, conhecidos como Barak, Relâmpago, têm a função de ataque à superfície. Identificável à primeira vista pela sua longa espinha dorsal, esta versão do F-16 é exclusiva de Israel, o modelo D especialmente modificado para 2 lugares conhecidos como brackets raio. O modelo D logo terá um radar completamente novo e uma aviônica especial de fabricação israelense para o papel de supressão de defesas.
mais de 200 F-16 continuam em serviço e formam a coluna vertebral do poder aéreo israelense. Apesar da força de Kfir ter sido reduzida a apenas 2 esquadrões de primeira linha, este modelo continua desempenhando uma função vital. Sabe-se que muitas naves estão nos hangares e equipariam aos esquadrões de reserva em caso de guerra. Os Kfir remanescentes continuam sofrendo diversas modificações e melhorias para aumentar a sua capacidade. Como o Kfir, o Phantom continua sendo um componente fundamental da força de ataque da IAF. Desde 1969, foram recebidos mais de 200 e aproximadamente 100 dos antigos foram aperfeiçoados recentemente para se converterem no modelo Kurnas 2000. Esta modernização foi uma maneira bastante cara de prolongar a vida em serviço do avião de guerra que durante tanto tempo representou a essência do poder aéreo israelense. Completando a força de ataque está um esquadrão operacional de Skyhawk e outros estão em armazenagem ativa como reserva para uma emergência de guerra. Os planos de Israel para desenvolver um novo avião de combate moderno durante os anos 80 teve como resultado o Lavi, ou Leãozinho. O alto custo do seu desenvolvimento implicou no cancelamento do programa em 1987. Atualmente, é utilizado com muito sucesso um protótipo de 2 assentos para testar as novas tecnologias aplicadas à melhoria dos caças israelenses. Os Boeing 707 ainda estão em serviço como aviões-tanque e também como plataformas de espionagem, postos de comando e outras especialidades eletrônicas. A guerra eletrônica também é levada a cabo pelo venerável Douglas C-47. Os C-47 da IAF estão equipados com uma infinidade de antenas. Importados pela primeira vez em 1971, os Hércules continuam sendo o principal avião de transporte aéreo da IAF. Aproximadamente 20 modelos E e H estão em serviço em 2 esquadrões, incluindo 2 aviões-tanque KC-130H. Os helicópteros desempenham um papel essencial nas operações da IAF e realizam várias funções. Começaram a se destacar durante a guerra de Yom Kippur e demonstraram seu valor durante as operações no Líbano. O Bell 212 é uma versão atualizada do transporte de assalto Rio e é o cavalo de tiro da frota de helicópteros da IAF. No Líbano, se demonstrou especialmente útil nas operações antiterroristas. Durante a revolta da Intifada e nas suas habituais tarefas de policiamento, a IAF utiliza os helicópteros como postos de observação aérea para coordenar as operações terrestres. A
capacidade para levar grandes cargas é proporcionada por uma versão melhorada do Sikorsky S-65, na qual é particularmente valorizada o seu excelente rendimento em climas quentes e a grandes altitudes. O helicóptero armado AH-1 Rio Cobra é utilizado em apoio aéreo às forças de terra e em missões antitanque. A maioria dos Cobra israelenses foram atualizados para se tornar o modelo AH-1S, equipado com sistemas de tiro e de visão noturna, uma cabine blindada e tubos de escape modificados de fabricação própria. Menor e mais leve que o Cobra, o Hughes Defender também é mais barato e mais silencioso. Este último aspecto demonstrou ter grande importância nas regiões montanhosas. Ambos foram utilizados intensamente no Líbano. A Força de Helicópteros da IAF recebeu recentemente um aumento importante da sua potência de fogo com a chegada de mais de 40 helicópteros armados Apache que complementarão os Cobra. Israel foi o pioneiro no desenvolvimento e no uso de veículos aéreos sem pilotos. Os drones, zangões de reconhecimento, foram usados em operações de grande escala pela primeira vez em 1982, quando espionaram posições de mísseis superfície-ar sírias e forneceram informações sobre a posição de objetivos para os aviões de supressão de defesas da IAF. Desde a sua formação, a Força Aérea Israelense tem estado inexoravelmente ligada à própria sobrevivência do Estado de Israel. Em vários conflitos curtos e sangrentos, tem sido tanto o escudo que protege a Israel dos seus vizinhos árabes hostis, como a ponta de lança com a qual lhes inflige o seu justo castigo. Equipada com os aviões de combate mais avançados do mundo, a IAF continua defendendo e preservando a segurança de Israel. Indicaremos a posição com fumaça amarela. Dezembro de 1966. Enquanto se aprofunda o envolvimento norte-americano na Guerra do Vietnã, as tropas submetidas ao fogo inimigo convocam um novo tipo de aeronave para lhes prestar apoio aéreo, o helicóptero armado Rio Cobra. Para os soldados no Vietnã, o helicóptero dominou muitos aspectos das suas vidas. Tudo sobre aviões de combate. Vietnã, a Guerra dos Helicópteros.
A Guerra do Vietnã foi a primeira em que os helicópteros desempenharam um papel fundamental em variadíssimos aspectos das operações militares. Os helicópteros faziam de tudo: transporte de objetos pesados, apoio de fogo às tropas, resgate dos pilotos que tinham sido abatidos, reabastecimento das bases de apoio de fogo isoladas, guerra psicológica, evacuação de vítimas e transporte de autoridades. Mas, acima de tudo, o helicóptero levava as tropas ao campo de batalha. Substituiu os jipes e os caminhões das guerras anteriores e deu início a uma forma totalmente nova de guerra: as operações aerotransportadas. Grandes formações de helicópteros transportavam divisões inteiras de soldados até o cenário da ação para incrementar o envolvimento norte-americano na Guerra do Vietnã. Mas assaltar uma pista de aterrissagem em uma zona de conflito era sem dúvida uma das missões mais perigosas da guerra. As Forças Armadas dos Estados Unidos perderam quase 5.000 helicópteros no Vietnã, dos quais somente a metade foi abatida pelo inimigo. Os primeiros helicópteros a servirem no Sudeste Asiático não pertenciam aos Estados Unidos, mas sim à França. Os Sikorsky S-51, Hiller H-23 e Sikorsky S-55 foram utilizados basicamente para a evacuação de soldados feridos, para o resgate de pilotos franceses derrubados em território do Viet Minh e para o transporte de tropas. Pouco depois da derrota da França na Batalha de Dien Bien Phu, em 1954, os Estados Unidos começaram a enviar auxílio ao Vietnã do Sul. A ajuda militar tomou a forma de equipamentos e assessoria militar. Quando o Vietnã do Norte declarou que a guerra política com o Sul se havia transformado em uma guerra de verdade, os assessores norte-americanos no Vietnã se viram irremediavelmente envolvidos nesta guerra. Os helicópteros formaram a linha de frente da rápida concentração de forças norte-americanas no Vietnã do Sul. As tropas norte-americanas se envolveram cada vez mais nos combates e começaram a haver baixas. Com o aumento do envolvimento norte-americano, chegavam cada vez mais helicópteros. Os primeiros helicópteros utilizados no Vietnã eram propulsados por motores a pistão. O modelo mais utilizado foi o Sikorsky CH-34 Choctaw, utilizado pelos fuzileiros navais ou marines e também pela Força Aérea do Vietnã do Sul até o final dos anos 60 como principal helicóptero de assalto. Como os franceses na Argélia, os norte-americanos e sul-vietnamitas logo descobriram a grande mobilidade do helicóptero. Ao contrário dos jipes e caminhões, os helicópteros podiam atravessar as densas florestas do Vietnã e também as regiões montanhosas e fluviais a velocidades muito maiores que os veículos sobre rodas, levando ao mesmo tempo uma grande quantidade de homens e equipamentos. Além de servir como transporte de tropas e provisões, o helicóptero logo assumiu um papel nos combates. A chegada dos marines em grande número em 1965 representou uma escalada maciça da participação norte-americana no Vietnã. Com o helicóptero, apareceu um novo tipo de missão: busca e destruição. O inimigo declarado das forças sul-vietnamitas e norte-americanas era a guerrilha do Viet Cong, que confiava nas aldeias simpatizantes com a causa comunista para o fornecimento de comida e abrigo. As missões de busca e destruição tinham como objetivo obrigar os Viet Congs a saírem dos seus esconderijos e cortar este apoio.
Os helicópteros eram os instrumentos perfeitos para cumprir estas missões. Podiam transportar tropas rapidamente e em grande número para atacar de surpresa. Enquanto o principal das tropas se aproximava da aldeia suspeita, forças secundárias se adiantavam para cortar a possível retirada dos Vietcongues. Os soldados buscavam indícios das atividades dos Vietcongues e interrogavam os aldeões. Eram feitos grandes esforços para conquistar os corações e mentes dos aldeões sul-vietnamitas, mas as aldeias eram completamente destruídas se fossem encontradas provas da presença dos Vietcongues. Suas casas e meios de subsistência eram incendiados. Os aldeões eram recolocados em aldeias fortificadas. Mais uma vez, os helicópteros cumpriam o seu papel. O rápido desenvolvimento das aeronaves a hélice nos anos 50 permitiu à US Army conceber, em princípios dos anos 60, um tipo de formação totalmente novo que utilizava as capacidades únicas do helicóptero. Enquanto prosseguia a concentração de tropas americanas no Vietnã, a utilidade dos helicópteros como meio de transporte de tropas se tornava cada vez mais evidente. Foram desenvolvidas e aprimoradas novas táticas que conduziram a uma forma totalmente nova de guerra, o assalto aéreo heli-transportado, que integrava o assalto convencional de forças terrestres à mobilidade do helicóptero. Utilizando grandes quantidades de helicópteros, uma divisão podia realizar um assalto aerotransportado e tomar o controle de enormes territórios em um espaço de tempo muito curto. Além disso, o helicóptero podia ultrapassar ou contornar obstáculos que teriam impossibilitado a passagem de carros de transporte de pessoal e caminhões e ainda a velocidades muito maiores. O conceito de assalto aéreo foi comprovado pela primeira vez pela 11ª Divisão de Assalto Aéreo em Fort Benning, Geórgia, e foi considerado ideal para as operações no Vietnã, de modo que esta divisão, que passou a ser chamada de Primeira Divisão Aerotransportada de Cavalaria, tornou-se a primeira unidade completa da US Army a chegar ao Vietnã. A unidade recebeu o batismo de fogo em Pleiku durante a batalha pelo Vale de Drang em finais de 1965. Os momentos mais vulneráveis dos helicópteros eram quando se aproximavam ou saíam de uma zona de aterrissagem em conflito, pois eram alvos fáceis para os Vietcongues. Muitos foram abatidos pelo fogo de terra, mas este número foi reduzido ao se equipar os helicópteros com metralhadoras automáticas para sua defesa. O Vietcong e o exército norte-vietnamita aprenderam rapidamente as limitações da técnica de assalto aéreo. As potenciais zonas de aterrissagem eram cobertas com fogo ou armadilhas explosivas feitas com lanças espetadas no solo para perfurar a barriga dos helicópteros de assalto. Às vezes eram utilizados helicópteros que soltavam fumaça para proteger o local da aterrissagem da visão do fogo inimigo. A
própria zona de aterrissagem, marcada com fumaça colorida, já havia sido reconhecida e livrada de armadilhas explosivas e outros obstáculos pela equipe de exploração. De qualquer maneira, como comprovação final, os pilotos dos helicópteros de assalto sempre verificavam a cor da fumaça via rádio para o caso de a equipe de exploração ter sofrido uma emboscada. Quando se definia a localização da zona de aterrissagem, helicópteros de transporte maiores como Chinook chegavam rapidamente com munições, equipamentos e armas para estabelecer uma base de fogo de onde se pudesse realizar operações posteriores. Para reconhecer o terreno à frente das forças terrestres, eram utilizados helicópteros leves de exploração como o Bell Sioux e, posteriormente, o Hughes Cayuse. Em muitos casos, os helicópteros se tornaram o único modo de prestar apoio às bases de fogo afastadas no alto das colinas. Durante o desembarque de tropas depois de um assalto, era muito importante entrar e sair da zona de aterrissagem o mais rápido possível. As perdas cada vez maiores de helicópteros levaram à criação de versões fortemente armadas do helicóptero Hill. Eles eram conhecidos como Hogs, ou grandalhões, para diferenciar dos transportes de tropas menos armados ou dos Slicks, rápidos. Outra importante arma antipessoal era o foguete Flechette, dotado de uma cabeça explosiva contendo centenas de mini-dardos. Os Hogs foram utilizados como artilharia móvel para prestar fogo de apoio às tropas que entravam em confronto direto com os Vietcongs. Eram perfeitamente adequados para esta função de fornecer apoio aproximado. Como unidades orgânicas do exército integradas diretamente às tropas terrestres, os helicópteros podiam reagir com muito maior rapidez do que um avião convencional. Para evitar choques com seus aliados, as tropas amigas usavam fumaça colorida para indicar a sua posição. Mas isso tinha a desvantagem de revelar a posição também ao inimigo. O armamento do Hog incluía 4 metralhadoras montadas de maneira flexível, mini-metralhadoras automáticas, lança-granadas de 40 mm e foguetes de 70 mm.
Além de apoiar as tropas de perto, a função do helicóptero armado era escoltar os helicópteros de transporte Slick durante todas as fases de uma operação de assalto aéreo. Os HOG deviam proteger os Slick durante o trajeto, enfraquecer a resistência na zona de aterrissagem antes da chegada da força de assalto, prestar fogo de defesa durante a aterrissagem propriamente dita e cobrir a retirada dos Slick quando recolhiam as tropas. A infiltração maciça dos Vietcongs na região do delta do Mekong, no sul do Vietnã, levaram à utilização dos rios armados para combater na Guerra da Água Marrom. A pequena força de UH-1B da Marinha entrou em ação para apoiar as forças fluviais do Exército e da Marinha que se encontravam na zona. Em 1967 entrou em combate o novo esquadrão, os Sea Wolves, ou Lobos do Mar, com mais de 30 HOG. Operando em conjunto com as lanchas de patrulha da Marinha, eram utilizados como escoltas para advertir sobre emboscadas e também para prestar fogo de apoio aos assaltos aéreos do Exército. As estatísticas demonstram que os HOGs reduziram consideravelmente as perdas de helicópteros de transporte Slick durante a fase mais vulnerável do assalto aéreo, que era a chegada a uma zona de aterrissagem quente. Também se mostrou de muito valor como arma de apoio aproximado. Para as tropas terrestres que estavam em apuros, o som peculiar dos dois motores do rio era uma promessa de auxílio e a sua aparição era muito bem recebida no campo de batalha. Por causa das baixas altitudes em que se realizavam os ataques com helicópteros, as missões noturnas eram especialmente perigosas. No entanto, com a ajuda de granadas iluminantes lançadas de paraquedas, os HOG podiam desempenhar funções como a de proteger uma base de fogo durante a noite. Os RIU realizaram missões de apoio, de reabastecimento e de evacuação de feridos com uma grande intensidade, tanto de dia como de noite, durante a batalha pelo Vale de Drang, em 1965. Os helicópteros também deram uma contribuição importante nas missões de reconhecimento e de observação. Um observador descreve uma destas operações. Ninguém esquece nunca sua primeira missão. Tínhamos que pilotar o helicóptero sobre uma zona numa operação de busca e limpeza.
Tenho que confessar que quando o helicóptero decolou, senti calafrios e comecei a suar frio. Às vezes, voávamos tão perto das árvores que devíamos até assustar os macacos. Outras vezes, voávamos a 350 metros e eu me sentia como o principal alvo de todo o Vietnã. Mas o piloto sabia muito bem o que fazia e logo estávamos na zona determinada procurando Vietcongs. Não são fáceis de encontrar, a menos que se saiba como procurar. Por exemplo, se você vê um rebanho de vacas e um pastor, não é nada. Mas se o rebanho tem 10 ou 12 pastores, deve ser um grupo de Vietcongs. Numa estrada, um homem numa bicicleta pode ser um camponês. Ou também pode ser um correio dos Vietcongs que retorna para a tropa. A mobilidade sem precedentes do helicóptero o converteu na ferramenta perfeita para reabastecer postos avançados e base de fogo distantes. Os Sea Knight dos Marines foram os helicópteros utilizados para manter abastecida a base de Khe Sanh durante o cerco de 1968. Capaz de transportar 9 toneladas de carga, o Sky Crane era o principal helicóptero pesado de carga e a aeronave com hélices mais utilizada no Vietnã. O CH-53 era o helicóptero de carga dos Marines. Colocado em serviço pela primeira vez em 1967, podia levar internamente mais de 3,5 toneladas de carregamento e quase 6 toneladas fixadas embaixo da fuselagem. No papel de assalto aéreo, podia levar 55 fuzileiros ao local de combate. Antes da chegada do CH-53, o principal helicóptero de assalto e de transporte dos Marines era o CH-46 Sea Knight. As operações aerotransportadas não apenas foram caras quanto ao número de helicópteros perdidos, mas também em relação ao custo em vidas humanas. Foi na evacuação de soldados feridos no Vietnã que o helicóptero realizou uma das suas contribuições mais importantes. O apelido dado para os helicópteros de evacuação de feridos foi Dust-Off, ou espanador. Alguns deles sempre tomavam parte em uma força de assalto aéreo. Os helicópteros Dust-Off muitas vezes marcavam a diferença entre a vida e a morte, contribuindo de uma forma extraordinária para a grande porcentagem de feridos em combate que puderam receber assistência médica eficaz a tempo de lhes salvar a vida. O valor dos Dust-Off foi incalculável. Dos 120 mil soldados do exército americano feridos em combate, mais de 100 mil foram evacuados em helicópteros. E os helicópteros também contribuíram incrivelmente para aumentar o ânimo dos soldados. Em 1965, os Rio Armados demonstraram com sucesso o conceito de helicóptero artilhado, mas o aumento do peso por causa do armamento teve um profundo efeito no seu rendimento. Tornaram-se mais lentos que os helicópteros de transporte Slick, aos quais deviam proteger. Ao mesmo tempo que entravam em ação versões melhoradas dos helicópteros artilhados Hog, a Bell se apressou em desenvolver um helicóptero que fosse utilizado exclusivamente como aeronave de combate, o primeiro helicóptero construído para esta finalidade. Incorporando muitos sistemas já comprovados com o UH-1, como os rotores, o motor e a transmissão, este helicóptero surgiu como o AH-1 Rio Cobra. A cabine, em forma ovalada para alojar as tropas, era coisa do passado. Em seu lugar, apareceu uma fuselagem radicalmente estreita.
A cabine de assentos laterais foi substituída por uma disposição em tandem com os 2 tripulantes alojados em uma cabine semelhante à de um caça. A estreita zona frontal da fuselagem reduzia a resistência do ar e tornava o Cobra um helicóptero muito mais rápido e manobrável que o Hill, além de também diminuir a sua vulnerabilidade, reduzindo a superfície de alvo para o fogo inimigo. O Cobra levava basicamente o mesmo tipo de armamento que o Hog, mas alojado em compartimentos especiais. Em umas torretas debaixo do nariz, operadas eletricamente, estavam alojadas as metralhadoras ou lança-granadas. Também levava mais metralhadoras e foguetes montados embaixo dos ailerons. Em serviço desde 1967, o Rio Cobra obteve um sucesso incrível. O exército americano utilizou muitos AH-1G monomotores, enquanto os marines operavam tanto com o modelo G como com os bimotores AH-1JC Cobra. Ainda que os helicópteros artilhados Rio Hog tenham sido utilizados até o final da guerra, nas missões de escolta de assalto e apoio de fogo acabaram sendo substituídos pelos Cobra, que geralmente operavam em grupos de 2 helicópteros conhecidos como equipes vermelhas. Os Cobra também entraram muito em ação na guerra fluvial. Os Vietcongues usavam sampanas nos cursos fluviais do Delta para infiltrar homens e equipamentos desde o limite da rota de Ho Chi Minh, no Camboja, até as províncias do sul da República do Vietnã. Nas palavras de um piloto de um helicóptero artilhado, se enfrentamos a guerrilha na água, estamos em nosso elemento. Talvez dominem a escuridão e a selva, mas se aventuram no nosso terreno, já são nossos.
Além de levar munição e cervejas aos soldados na linha de frente, os helicópteros transportavam autoridades e celebridades aos campos de batalha. Também transportavam tropas que tinham obtido licença de descanso. Em fevereiro de 66, um helicóptero levou o primeiro-ministro sul-vietnamita Ky ao Havaí, onde devia se encontrar com o presidente Johnson. A ofensiva de bombardeios Rolling Thunder fez entrar em ação diariamente os aviões táticos da Força Aérea e da Marinha Americanas contra objetivos estratégicos do Vietnã do Norte. Os pilotos derrubados durante estas missões enfrentavam a perspectiva pouco promissora do cativeiro e da tortura. Diante deles estava a defesa aérea mais dura do mundo, desde camponeses armados com rifles até metralhadoras pesadas dirigidas por radar e mísseis superfície-ar. Se conseguissem saltar depois do Golfo de Tonkin, os pilotos da Marinha tinham boas chances de serem resgatados. As perspectivas eram piores para os pilotos da Força Aérea, que tinham que sobrevoar com seus jatos o Vietnã do Norte e o Laos antes de voltar às suas bases na Tailândia. Os militares fizeram grandes esforços para resgatar os pilotos derrubados pelo fogo inimigo. A Força Aérea criou para essa finalidade uma unidade de combate dedicada à busca e resgate. Equipada com helicópteros Sikorsky HH-3 Jolly Green Giant e aviões de ataque Skyrider de motor a pistão, estavam baseados em Nakhon Phanom, no nordeste da Tailândia, por causa da sua proximidade das zonas prováveis de resgate. Poucos pilotos no Sudeste Asiático inspiravam tanto respeito quanto as tripulações de resgate, e a disciplina do resgate aéreo evoluiu rapidamente a uma arte que envolvia muita tática e coordenação. A habilidade e o valor dos pilotos de resgate conseguiu alguns resgates surpreendentes diante de uma forte oposição. Era tanta a sua dedicação que, em algumas ocasiões, mais vidas e helicópteros foram perdidos no resgate do que no incidente original. Além das equipes de resgate, os helicópteros também desempenharam um papel importante resgatando aviões. Esta era a especialidade do Sikorsky Skycrane, que conseguiu resgatar mais de 380 aparelhos avaliados em mais de 200 milhões de dólares. Os helicópteros também foram fundamentais na limpeza de minas do porto de Haiphong, um processo iniciado ao mesmo tempo que a campanha de bombardeio Linebacker em finais de 1972. Limpar o porto e as águas costeiras foi responsabilidade dos helicópteros busca-minas Sikorsky RH-53 da Marinha. O capítulo final chegou com a derrota do Sul em abril de 75. Novamente, os helicópteros tiveram um papel decisivo como haviam tido durante toda a guerra. Enquanto milhares de refugiados abandonavam Saigon, os helicópteros artilhados Hill, tripulados por pilotos sul-vietnamitas, realizavam as últimas ações desesperadas de retaguarda para impedir que pontos-chave caíssem prematuramente em mãos das tropas do exército norte-vietnamita. Todos os olhos do mundo estavam voltados para a embaixada norte-americana em Saigon, onde eram executados planos de emergência para evacuar os cidadãos norte-americanos. Quando foi perdido o aeroporto de Tan Son Nhut, os helicópteros passaram a ser o único meio de fuga.
Enquanto um destacamento naval permanecia na costa para receber os refugiados, as autoridades norte-americanas em Saigon tiveram de tomar a difícil decisão de abandonar os seus leais empregados vietnamitas à sua própria sorte. O envolvimento norte-americano no Vietnã terminou com uma humilhante retirada em helicópteros de uma guerra que não podia ser ganha. Em 29 de abril de 75, tudo havia terminado. As tropas norte-vietnamitas tomaram o Palácio Presidencial e proclamaram a vitória da causa comunista. Os helicópteros de evacuação dos Marines, da Marinha, da CIA e do Vietnã do Sul levavam aos navios norte-americanos mais refugiados. Quando estavam vazios, eram atirados para o mar para que outros pudessem pousar. Em 1975, cada Chinook custava $250 milhão. Para os Estados Unidos, o Vietnã havia sido uma enorme tragédia, especialmente por todos os que ficaram para trás. Mas graças ao helicóptero, muitos dos que de outra forma nunca teriam tido nenhuma esperança puderam começar uma nova vida.